E aí, como eu estava falando, quando esses três níveis eles se juntam e trazem uma solução, isso é eficaz, desde que você consiga realizar. Então, desde que você realize. Então, aquilo vai ser eficaz para diminuir a situação de estresse, desde que você faça. Porque se você não fizer, vai gerar uma desorganização. Por quê? Porque a equipe se juntou, trouxe a solução para você resolver o problema rápido. Porém, você disse: não vou fazer outra coisa. E aí, quando você faz, gera um desespero dentro do nosso organismo e isso vai gerar o desequilíbrio. Só voltando para a questão que eu falei do filme, é justamente isso, né? A equipe se juntou, trouxe a solução, mas aí a pessoa resolveu não seguir. E aí gera um desespero, né, na equipe de que, né, se todo mundo ali fez alguma coisa para poder mudar e a pessoa resolveu não executar, então fica complicado. E aí quando eu falo desse desequilíbrio, e aí a gente vai poder começar a falar desse desequilíbrio falando de transtornos ansiosos. Por quê? Porque o corpo te dá sinais e você vai ignorando isso. E você vai ignorando. É claro que eu não estou dizendo, é eu que decidi ficar doente. Não, não é isso. É só que a gente tem níveis baixos e isso vai atingindo níveis altíssimos e que a gente não vai percebendo. E aí a gente cai num transtorno ansioso, a gente vai cair numa ansiedade clínica. Nesse caso, eu acho importante procurar uma ajuda especializada, né? Eu vou começar a falar sobre a ansiedade no nível mais baixo, não nessa situação. Eu quero trazer falando sobre essa possibilidade de usar a ansiedade a seu favor quando a gente está falando no nível mais baixo. Uma pessoa que tem uma ansiedade clínica, que está passando por um transtorno ansioso, ela precisa de ajuda profissional, precisa de um psicólogo, de um psiquiatra para poder fazer o tratamento, tá? Então não é nesse caso que eu estou falando sobre a gente usar a ansiedade a nosso favor. Tá, então eu queria só salientar, porque às vezes a pessoa vai falar assim, mas você tá falando porque não é você. Não, gente, eu sou psicóloga, né, e eu sei quando a pessoa tá num transtorno ansioso, o quanto é difícil ela tomar decisão porque tem um desequilíbrio, né, aquele desequilíbrio que eu falei. Agora a gente vai começar a falar nos vídeos aqui sobre a ansiedade no nível menor. Então aqui a gente já precisa fazer uma separação. Os meus vídeos vão ser para pessoas que têm ansiedade constantemente, mas que não são pessoas que têm uma ansiedade clínica, que tiveram algum tipo de diagnóstico de transtorno ansioso, tá bom? Então eu tô falando para quem tem ansiedade comum do dia a dia, tá? Pra gente poder trabalhar em cima dela. Então, assim, uma pessoa veio falar comigo, né, sobre essa questão da ansiedade e o quanto a compreensão que a gente tem sobre a ansiedade, ela é um tanto equivocada. Por quê? Ela saiu do emprego, ela saiu do trabalho para poder viver um sonho, correr atrás do que ela sonhava para ela. Só que nesse meio tempo, ela saiu do emprego e precisava de um dinheirinho, precisava fazer um bico, né? Beijo, amiga, sabe que eu tô falando de você. Mas assim, não vou expor quem é. E aí o que acontece? Ela disse, né, que todos os dias ela entrava às 4 horas da tarde, ela decidiu ir para uma lanchonete, fazer um biquinho para poder pagar algumas coisinhas que ela ainda tinha que pagar. E aí ela entrava às 4 horas da tarde. Quando dava meio-dia, ela disse que começava o estômago a embrulhar, começava a ter ânsia de vômito e ela ficava muito mal.